Boa noite, estamos aqui para mais um estudo número 18. Estudo número 18 dessa nossa série Perguntas de Deus. E o título desse estudo é Nós Precisamos Descobrir. E vamos descobrir aqui o que nós precisamos descobrir. As perguntas de Deus revelam sobre nós e sobre o próprio Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 139 e gostaria de ler dois versículos com vocês. Versículo 23 e o versículo 24. Que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Graças a Deus. Vamos orar rapidinho? Amado Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado, Senhor, por esse estudo. Que o Senhor, ó Pai, possa, através do Teu Espírito Santo, ministrar os nossos corações e abençoa, Pai, aqueles que estarão assistindo esse vídeo e esses que estão aqui presentes nesse estudo online. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Bem, eu resolvi nesse estudo 18, nós já fizemos um estudo de várias perguntas de Deus no Antigo Testamento. E nessa série de estudos a gente intitulou, Perguntas de Deus, e nós fomos expostos a muito mais do que perguntas e respostas. Nós fomos expostos a um Deus que é incomparável. Nós já vimos que Deus não pergunta porque desconhece o fato, mas porque Ele deseja responsabilizar e restaurar. Isso ficou muito claro no nosso último estudo, o estudo número 17, que você pode ver aí no canal. Esse é o 18, então você volta um estudo para trás aí. E também fazer uma propaganda, se você tiver o aplicativo instalado, o EBGC, Estudo Bíblico, lá na loja do Google. Instala lá, você vai ter os estudos, todos eles, inclusive outros temas, e também alguns desafios de perguntas para você responder, tá bom? Então, nós vimos aí nesse estudo 17... que quando nós chegamos no estudo 17, nós vimos que ele é o ápice, ou seja, ele é o ponto mais alto da nossa série de perguntas de Deus, até este momento. E ele vai nos mostrar sob um olhar do Antigo Testamento. Tudo que a gente viu até agora está no Antigo Testamento. Foi no estudo 17 que nós pudemos verificar que o nosso Deus, ele é único, e a forma singular como ele se apresenta para nós, e se apresentou em todos os tempos da humanidade. Durante toda essa série que nós estamos tendo, também nós pudemos verificar que a figura do seu Cristo, eu várias vezes em todos os estudos eu chamava a sua atenção para que você observasse, em algum momento do estudo, a figura de Jesus Cristo, o Messias. E ele foi revelado de forma clara e consistente em todos esses estudos. E foi naquele último estudo 17 que a pergunta feita a Deus através de Isaías, o profeta, Isaías é o profeta que nos apresentou de forma mais vibrante o servo do Senhor, ou seja, ele nos apresentou Jesus Cristo, que sobre Jesus Cristo recai todo o caráter de Deus revelado nessa série toda que nós estamos estudando. A partir do próximo estudo, que vai ser o estudo 19, nós vamos nos aprofundar nas perguntas de Deus, mas agora feitas diretamente pelo Cristo, diretamente feitas por Jesus. Mas agora nesse estudo 18, que é o estudo que nós estamos agora, estudo 18, vamos juntos fazer uma retrospectiva. E eu achei muito importante trazer essa retrospectiva nesse estudo 18, para que cada um de nós possamos acompanhar o que foi visto nessa série até agora, antes que a gente entre no Novo Testamento e comece a ver as perguntas de Deus feitas pelo próprio Cristo de Deus. Então nós vamos ver essa retrospectiva, olhando só um pouquinho aqui rapidamente, individualmente, cada um dos 17 estudos que nós tivemos. Tudo bem? Então, nós vamos aí para o estudo número 1. Estudo número 1, você se lembra? A pergunta era, onde você está? Foi lá em Gênesis 3, 9. E a pergunta, ela não procura a localização física de Adão, ela confronta a sua posição espiritual depois do pecado. Deus sabe onde Adão está, mas lhe oferece a oportunidade de reconhecer a sua condição. A pergunta expõe 3 consequências da queda: o medo, a vergonha e o distanciamento. Deus é quem procura o pecador. Esse é o ápice, é o tema central desse estudo número 1. Jesus Cristo aparece nessa pergunta, nesse estudo número 1, como o segundo Adão. O primeiro Adão, ele foge, ele se esconde no Éden. Mas o primeiro Adão faz isso, ele se esconde e ele foge da presença de Deus. Cristo é apresentado como o segundo Adão, que é o segundo Adão que vem buscar e salvar o que estava perdido. O segundo estudo, não sei se você se lembra, o segundo estudo ele vai mostrar para a gente
Onde está seu irmão Abel? Gênesis 4:9. Não sei se você se recorda desse estudo, mas aqui nós temos uma relação muito interessante. Se no primeiro estudo nós tivemos a relação vertical, homem com Deus. Agora, nesse estudo número 2, nós temos a relação horizontal. É homem com o seu próximo. E Caim tenta negar justamente aquilo que Deus está afirmando, a nossa responsabilidade social e fraternal diante do próximo, diante do outro. Cristo aparece nessa pergunta como aquele que o seu sangue fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel, se você se lembra, lá em Hebreus 12, o sangue de Abel clama por justiça, por vingança. O sangue de Cristo oferece redenção. Não podemos dizer que amamos a Deus enquanto ignoramos o nosso irmão. Esse é o ponto-chave desse estudo. Depois vem o estudo número 3. O estudo número 3, ele vai falar por que Sara riu. Gênesis 18:13. E você se lembra da cena que ali é para fazer o quê? É a pergunta que vai ter o foco, tirando o foco do pecado, e agora o foco do pecado e da responsabilidade, mas colocando o foco agora na fé e na promessa. A biologia diz impossível, mas a promessa dizia inevitável. A pergunta que Deus faz em Gênesis 18:14, seria alguma coisa demasiadamente impossível, difícil para Deus? Nós podemos comparar as reações de Sara com as reações de Maria, mãe de Jesus, constatando aí as diferentes reações humanas diante do impossível. E ficou marcado para a gente que a demora da promessa não significa a incapacidade daquele que prometeu. Depois vem o estudo número 4. O estudo número 4 é Como te chamas? É aquela cena em que Deus confronta Jacó, lá em Gênesis 32:27. Este é um estudo sobre identidade, confissão, transformação. Jacó precisa assumir a sua história, a sua identidade, aquilo que ele vinha sendo e fazendo. Nós vemos aqui o reconhecimento, o arrependimento e nova identidade. Jacó torna-se Israel. E em Cristo, o pecador torna-se nova criatura. Deus não transforma uma identidade que insistimos em esconder. Pois vem o estudo número 5. O que é isso que tens na mão? Êxodo 4:2. Nesse estudo, Deus mostra que o ordinário, aquilo que é simples, aquilo que é comum, pode ser consagrado para um propósito extraordinário. O poder nunca está em objetos. É isso que a gente aprendeu. Mas sempre está em Deus e na obediência a Deus. Deus começa onde estamos, não onde gostaríamos de estar. E antes de procurar aquilo que nos falta, precisamos perguntar o que Deus já colocou em nossas mãos, para ver se isso não é o que Deus quer usar. Depois vem o estudo número 6, quem fez a boca do homem, Êxodo 4:11. O estudo ele confronta o pensamento humano de que as nossas limitações impedem o agir de Deus. Moisés passa a apresentar sua própria incapacidade como argumento para não cumprir a missão que Deus deu para ele. E Deus desloca o olhar de Moisés da criatura para o Criador. Moisés via limitação e incapacidade. Deus via propósito e oportunidade e manifestação, oportunidade da manifestação da sua glória. Deus não depende da minha capacidade. Ele age através da minha dependência. O chamado de Deus não depende de autossuficiência de quem é chamado. Então tira essa questão de autossuficiência. Deus não precisa da nossa autossuficiência. Bem, e aí nós passamos para o estudo número 7. Que fazes aqui, Elias? Isso está lá em 1 Reis 19:9. Você se lembra da cena em que Elias está fugindo e Elias entra numa caverna e aí Deus vai entrar em uma dimensão muito humana. Ele vai mostrar o esgotamento, o medo, o isolamento, a crise ministerial. A resposta de Elias revela mais do seu interior do que a sua localização. Elias estava emocionalmente cansado, com percepção distorcida, convencido de que ficou sozinho e concentrado na ameaça e não no histórico de fidelidade de Deus. Quando estamos abatidos, nós tendemos a enfatizar as perdas, a esquecer os milagres e as crises, elas não cancelam o chamado. Deus continua nos chamando, mesmo diante das nossas crises. Deus vai alimentar Elias, permite que ele descanse e depois lhe devolve a missão e direção. E a caverna ela pode ser uma parada, mas ela não pode e não precisa se tornar o endereço definitivo do servo de Deus. Então lembre-se disso. Nós temos muitas crises, mas nós não podemos ficar parados na crise. Tá? Depois nós temos o estudo número 8. O estudo número 8, onde estavas tu? Está lá em Jó 38:4. Jó 38:4. Você sabe a história de Jó. Jó é aquele que sofreu. Ele é conhecido como o homem mais paciente. Deus não responde diretamente todos os porquês de Jó.
mas ele revela para Jó quem ele é. O homem é limitado, mas Deus é infinito em poder, sabedoria e amor. Fé madura não é fé que entende tudo, mas fé que confia mesmo sem entender. Jó, ele deseja um mediador. E o Novo Testamento vai apresentar que esse mediador é Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Nem sempre Deus responde explicando o sofrimento, mas muitas vezes ele responde revelando a sua grandeza, revelando a sua glória, mostrando quem ele verdadeiramente é. E aí nós chegamos no estudo 9. É razoável essa tua ira? Está lá em Jonas 4:4. Você se lembra da história de Jonas, o profeta que tinha que ir para um lugar e foi para outro. Aqui Deus vai confrontar algo diferente, um servo que obedece externamente, mas permanece desalinhado internamente com o objetivo divino. Jonas aceita ir, mas ele não partilha da misericórdia de Deus. O problema não era a desobediência externa, mas a resistência interna à graça. Às vezes chamado de zelo, aquilo que é ressentimento. Não basta fazer a vontade de Deus. O discípulo também precisa aprender a amar aquilo que Deus ama. E o que Deus ama? Deus ama a cada um de nós. E nós precisamos ter esse empenho em querer amar o que Deus ama. Depois nós chegamos no estudo número 10. Acaso o braço do Senhor se encurtou? Está lá em Números 11:23. A partir desse estudo, número 10, nós começamos a perceber explicitamente alguns atributos de Deus. Nós calculamos recursos e possibilidades. Deus responde confrontando a tentativa de medir a sua capacidade segundo a lógica humana. Fé não é ausência de pensamento, mas submissão do pensamento à palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer as experiências anteriores, não impedem dúvidas atuais. Moisés havia visto maravilhas extraordinárias e ainda assim ele hesitou. O problema não está no tamanho da necessidade, mas no tamanho que atribuímos a Deus diante dela. Qual é o tamanho que você dá a Deus diante das necessidades que você tem? Esse foi o grande objetivo desse estudo número 10. E aí nós chegamos no estudo 11. Poderão reviver esses ossos? Está lá em Ezequiel 37:3, o famoso Vale dos Ossos Secos. Você se lembra do que aconteceu? E aqui aparece fortemente o tema morte, espírito e vida. O estudo ele relaciona o vale em que Ezequiel está com o pecado, o juízo, o exílio, a promessa de restauração. Novo nascimento, espírito que vivifica, ressurreição e Cristo como pastor prometido. É isso que a gente viu nesse estudo 11. Sem o espírito não há forma, mas não há vida. Onde a avaliação humana vê fim, o Espírito de Deus ainda pode produzir vida, e vida em abundância como Jesus prometeu. Esse estudo 11 é fantástico. Se você quiser, volte, reveja esse estudo. E chegamos no estudo 12. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Está lá em 2 Samuel 12:9. Uma cena dramática da vida de Davi. Nesse estudo, nós chegamos à raiz espiritual por trás do comportamento humano. Qual que é a raiz espiritual por trás do comportamento humano? É o desprezo pela palavra de Deus. Você vê lá desprezo, normalização, perda de sensibilidade e endurecimento do coração. O verdadeiro arrependimento ele começa quando paramos de nos defender. Conhecer a Bíblia não garante obediência. Nós precisamos de consciência, quebrantamento, confissão, restauração e ação do Espírito. Todo pecado persistente começa quando a voz de Deus perde prioridade na vida daquele que está pecando. Que situação nós tivemos que ver na vida do rei Davi para que nós pudéssemos entender isso. E depois chegamos no estudo 13. Acaso eu não encho os céus e a terra? Está lá em Jeremias 23:24. Nesse estudo a gente vê presença, conhecimento, transcendência, proximidade e impossibilidade de ocultação. Aparecem numa pergunta só. Quem Deus é? Para o rebelde, temor. Para o fiel, consolo. A síntese pastoral da onipresença divina. Aquele que vê o pecado também vê as lágrimas. A presença da qual o pecador não pode fugir é a mesma presença da qual o Filho de Deus, eu e você, filhos de Deus, nunca precisamos temer ser abandonado, porque ele sempre está à nossa disposição. Deus é tremendo. E depois nós chegamos no estudo número 14. O que você está vendo, Jeremias? Jeremias capítulo 1, verso 11. Aquela cena da amendoeira, né? A vara de amendoeira e o jogo de palavras que Deus faz da palavra hebraica que significa vigilância e fidelidade. Vigilância e fidelidade
de Deus a sua própria palavra. Nós precisamos aprender a ver a realidade segundo a perspectiva divina. O poder da palavra não está apenas em quem a anuncia, mas naquele que a cumpre. Jeremias olhava para uma amendoeira, um galho de amendoeira cheio de flores. Nós olhamos para Cristo como prova máxima de que Deus cumpre a sua promessa. Nem sempre precisamos de novas promessas. Precisamos aprender a enxergar a fidelidade daquele que já prometeu. Olha que fantástico isso. Às vezes nós estamos buscando mais promessas, mas esquecemos as promessas que Deus já fez. Depois chegamos no estudo número 15. Acaso tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Está lá em Ezequiel 18, 23. Nesse estudo nós podemos ver responsabilidade individual de cada um de nós. Pecado, justiça, arrependimento e misericórdia. Essa pergunta desse estudo 15, corrige aquela caricatura de um Deus que simplesmente deseja punir. Tem gente que acha que Deus está aí só para punir as pessoas. A cruz, então, aparece como o encontro perfeito entre justiça e misericórdia. Porque a maior prova de que Deus não deseja a morte do ímpio é a cruz. Deus não relativiza o pecado. Deus não dá essa margem para falar tem um pecado assim, um pecado assado. Tudo para Deus é pecado. O pecado é sério. Mas também não celebra a perdição do pecador. Ele chama o pecador a uma conversão e à vida. Isso é que Deus faz por cada um de nós. E depois chegamos no estudo número 16. O estudo número 16 é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas. Lembra? Ageu capítulo 1, verso 4. É a indignação de Deus de que as pessoas estavam construindo suas próprias casas com riqueza, mas o templo estava destruído. Aqui nós vemos prioridades. O templo estava em ruínas, porque Deus havia sido colocado em segundo plano. Ageu dizia no livro dele, Deus em primeiro lugar. Jesus vai dizer, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. O problema nunca foi possuir bens. O problema é quando os bens passam a nos possuir. Aquilo em que investimos tempo, energia e recursos revela onde está o nosso coração. Nossas prioridades dizem mais da nossa espiritualidade do que as nossas declarações. Nós podemos ter boas declarações, boas palavras, mas as nossas prioridades, aquilo que nós realmente estamos fazendo, vão determinar em que nível espiritual nós estamos. E aí chegamos no estudo, pelo menos o último que nós tivemos, que foi o estudo 17, com quem vocês me compararão? Isaías 40, 25. Depois de 16 perguntas envolvendo o homem, sua fé, suas crises, o pecado, o chamado, as limitações, as prioridades, Deus praticamente vai perguntar, depois de tudo isso, você já entendeu quem eu sou? Singularidade, poder, santidade, eternidade, sabedoria, soberania e incomparabilidade. Cristo aparece como a perfeita revelação do Deus invisível e como aquele diante de quem toda a criação se curvará. O Deus que ninguém pode igualar é o mesmo que nos fortalece cada um de nós porque nós somos cansados. Estamos cansados dessa vida. Conhecer a grandeza de Deus não deveria afastar o homem, deveria fazê-lo confiar ainda mais em Deus. Esses foram os 17 estudos que nós tivemos até agora. E a gente acaba chegando agora nesse ponto que a gente vai ver a evolução da série. Colocando esses 17 estudos lado a lado. Não sei se você já parou para fazer isso, porque me chamou a atenção para fazer isso aqui. Porque nós estamos aí há 17 semanas estudando as perguntas de Deus. E eu pensei, por que nós não podemos colocar esses 17 estudos lado a lado, um do lado do outro, para que nós possamos aprender e estudar com esses 17 estudos. E colocando esses estudos lado a lado, nós vemos 4 grandes movimentos. Se você depois der uma olhada nos estudos, você vai perceber isso. Do estudo 1 até o estudo 4, Deus vai confrontar quem nós somos. O estudo 1 é onde você está, é condição espiritual. O estudo 2, onde está o teu irmão, é responsabilidade. O estudo 3, por que Sarah riu, é incredulidade. O estudo 4, como te chamas, é identidade. Tudo isso mostra e confronta quem nós somos. A pergunta de Deus funciona principalmente como um espelho. Deus pergunta e o homem precisa olhar para si. E esses 4 estudos vão revelar isso. Vão confrontar quem nós somos. O outro grande movimento, o número 2, é os estudos de 5 a 10. Deus confronta como enxergamos as nossas circunstâncias. Você vê aí o estudo número 5, o que você tem na mão? São os recursos.
O estudo 6, quem fez a boca? São as nossas limitações. O estudo 7, que fazes aqui? É crise. O estudo 8, onde estavas tu? É compreensão. O estudo 9, é razoável essa tua ira? É sentimentos. O estudo 10, encurtou-se o braço. É a capacidade de Deus. Tudo isso vai revelar como nós enxergamos as circunstâncias que estão às nossas voltas. Existe uma progressão, é interessante. Você vê aí o 5 e o 6, o que tenho e o que não tenho. O 7 e o 8, como me sinto e o que não entendo. O 9 e o 10, como eu julgo e quanto acredito que Deus pode fazer. A questão dominante aqui nessa parte é a perspectiva. Qual é a nossa perspectiva de mundo? É o que Deus nos chamou a atenção do estudo 5 até o estudo 7. Depois nós temos aí essa terceira grande parte que a gente vai ver do estudo 11 até o estudo 16. Deus vai revelar o seu caráter. A pergunta passa a revelar principalmente quem Deus é. Você vê o estudo 11. Poderão reviver? Era essa a pergunta. Deus mostra o Deus que vivifica. O estudo 12. Por que desprezou a minha palavra? O Deus que fala e exige resposta. Depois o estudo número 13. Não enche os céus e a terra? É o Deus presente. É o Deus que está em todos os locais. O Deus onipresente e onisciente. O estudo 14. O que está vendo? Deus fiel à sua palavra. Deus falou, eu vou cumprir. E ele cumpre. Ele é fiel à sua própria palavra. Depois o estudo número 15. Tenho prazer na morte do ímpio? Não. Deus vai se revelar o Deus misericordioso. E depois o estudo 16. É tempo. Deus é digno de prioridade. É tempo. É tempo de ter Deus na sua vida? É isso que Deus está falando. E o último, o quarto ponto dessa evolução da série, que é o estudo 17, que é a síntese de tudo isso. A pergunta era, com quem vocês me compararão? Essa é uma pergunta que praticamente reúne todas as outras. Não sei se você conseguiu, durante os estudos, fazer essa análise. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? É o Deus que, olha, observa bem, é o Deus que procura Adão. É o Deus que exige responsabilidade de Caim. É o Deus que cumpre a promessa feita a Sara. É o Deus que transforma Jacó. É o Deus que utiliza o bordão e supera a limitação de Moisés. É o Deus que restaura Elias. É o Deus que governa aquilo que Jó não compreende. É Deus que ama Nínive mais do que Jonas. Jonas não amou Nínive. Deus amou Nínive. É o Deus que possui um braço que não se encurta. É um Deus que vivifica ossos secos. É um Deus que leva a sua palavra a sério. É um Deus que enche os céus e a terra. É um Deus que vela pela palavra. É um Deus que não tem prazer na morte do pecador. É um Deus que merece ocupar o primeiro lugar. Então, quando a gente chega no estudo número 17, a resposta para Isaías 40, 25 torna-se inevitável. Somente Deus pode ocupar esse lugar. Somente Deus pode ser disso. Esse ser que faz todas essas coisas. E essa é a grandeza da mensagem desses 17 estudos que nós já vimos até agora. Deus faz perguntas, não porque precise descobrir alguma coisa sobre nós, mas porque nós precisamos descobrir alguma coisa sobre nós mesmos. E, sobretudo, sobre Ele. A série começa com um homem perdido, tentando se esconder de Deus, com medo, com receio, com dúvidas, e termina com Deus revelando-se como absolutamente incomparável. Você vê aí que as perguntas que nós vimos até agora, ela mostra pra gente uma jornada espiritual. Perdido, responsável, confrontado, transformado, chamado, dependente, restaurado, humilde, misericordioso, confiante, vivificado, obediente, consciente da presença, atento à palavra, arrependido, alinhado nas prioridades e adorador. Adorador desse Deus que é o único Deus. Como nós dissemos, ele não é um Deus no meio de vários deuses. E os grandes temas teológicos da série, se você quiser depois dar uma olhada, pecado e responsabilidade, você vai encontrar isso no estudo 1, 2 e 12. Fé e confiança, no estudo 3, 8, 10 e 14. Identidade e transformação, no estudo 4 e estudo 11. Chamado e dependência, estudo 5, 6 e 7. Graça, misericórdia e arrependimento, estudos 9 e 15. Caráter e atributos de Deus, estudos 10, 13, 14, 15 e 17. Prioridade do reino, estudo 16. E Cristo como resposta plena para todas essas perguntas, você vai encontrar no estudo 17. Você viu aqui todo
um resumo dos 17 estudos, é a evolução dessa série e essas grande mensagem desses 17 estudos. Você viu aí que o Deus que pergunta no Antigo Testamento continua perguntando quando o Verbo se fez carne. E eu queria que você, se você puder, abrisse aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Vou colocar aí na tela para você. Hebreus capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você viu aí esse texto maravilhoso que o Deus do Antigo Testamento falou aos pais, pelos profetas. Mas agora o Verbo se fez carne. Até aqui nós ouvimos Deus fazendo perguntas por toda a história do Antigo Testamento. A partir do próximo estudo, que é o estudo 19, nós ouviremos essas palavras saindo dos lábios de Jesus. E isso não representa uma mudança de Deus. Porque tem gente que acha que há um Deus no Antigo Testamento e há um outro Deus no Novo Testamento. Não. Eu já mostrei para vocês diversas vezes em todos esses estudos que o Deus é o mesmo. Não há uma mudança de Deus, mas o aprofundamento da revelação. O Deus que questionava o homem agora entra na história do homem. Olha que fantástico isso. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas o Deus que até agora tem falado ao homem pelos profetas, como nós vimos aí, agora o próprio Deus entra na história. E em Cristo, ele continua confrontando, ensinando, restaurando e revelando o coração humano. Mas antes de nós irmos para o próximo estudo da semana que vem, estudo número 19, eu preciso perguntar para vocês. Depois de tudo que Deus perguntou nesses 17 estudos que nós vimos, o que nós descobrimos? Esse é o título do estudo desse estudo que nós estamos fazendo, estudo número 18. O que nós descobrimos? Nós precisamos descobrir. Nós descobrimos pelo menos 3 coisas. Descobrimos quem nós somos. Somos pecadores, limitados, responsáveis, necessitados, muitas vezes incrédulos e com prioridades desalinhadas das prioridades de Deus. Segunda coisa que nós descobrimos quem Deus é. Deus é santo, Deus é presente, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é incomparável e Deus é amoroso. E uma terceira coisa que nós descobrimos que nós precisamos de Jesus Cristo. Para que a nossa primeira condição, a que nós descobrimos primeiro, que somos pecadores, limitados e todas aquelas coisas, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Mas só somos mais do que vencedores por causa de Cristo Jesus. Se você conseguiu descobrir essas 3 coisas até aqui nesses estudos, eu já fico feliz, porque eu consegui passar alguma coisa. Tá bom? Então eu encerro o estudo agora, nesse momento. Não se esqueça, se você quiser acompanhar os estudos, tem um aplicativo para você baixar no seu celular Android. Eu não ganho nada com isso, lá não tem propaganda, lá não tem nada disso. Se você quiser, baixe, use. E se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui do vídeo para a gente ir conversando. Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo estudo.